Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver um exercício muito interessante que envolve cilindro, que diz o seguinte, olha, muita atenção. A superfície lateral, observe, a superfície lateral de embalagens em forma de cilindro circular reto é confeccionada unindo-se dois lados opostos de folhas e frandes retangulares de 12 por 18 centímetros. Conforme os lados que são unidos, obtêm-se embalagens de alturas diferentes. Qual é a razão entre o volume 1 da embalagem de altura menor e o volume 2 da embalagem de altura maior? Então vamos traduzir isso. Em primeiro lugar, ele está falando de uma folha retangular. Então você tem uma folha retangular e ela tem 12 por 18, ou seja, ela tem aqui ó, 18 centímetros de comprimento, nesse caso aqui, e 12 de largura. Como é a embalagem da superfície lateral do cilindro? É a embalagem que quando você compra alguma coisa, lá está lá a propaganda. Então, o cilindro, na verdade, se você unir essas duas folhas aqui, der uma volta no cilindro, você vai ter a superfície lateral. Então, essa lateral é esse retângulo aqui. Observe. O problema, essa mesma folha eu posso colocar em pé, desta maneira. E aí o que acontece? Olha, você vai ter aqui 12 e vai ter aqui 18. Mas é a mesma folha. Então, se você pegar aqui ó, e dobrar essa folha e colocar ao redor de um cilindro reto, você vai pegar um cilindro com a mesma folha, só que a altura maior. Então, nesse caso aqui, ó, a mesma folha, você consegue pegar e colocar ao redor de uma embalagem de altura menor. E esse aqui, a mesma folha, com as mesmas medidas, você consegue colocar aqui ao redor de uma superfície de um cilindro maior, altura maior, tá? Então, vamos para fazer esse cálculo aqui, vamos adotar π3, porque, como ele está falando de razão, razão é uma fração. Nós vamos ter que calcular o volume 1, o volume 2 e a razão entre, ou seja, ele quer saber o seguinte, qual é a razão lá no final entre o volume 1 e o volume 2. Que razão significa fração, correto? Ou resultado de uma fração. Então vamos lá. Como ele me deu aqui as duas medidas laterais, um caminho mais rápido é você calcular a área lateral. Porque como você tem aqui ó, o 18 e o 12, a área é só multiplicar aqui 18 por 12, que vai dar 216. Pode fazer. E aqui também é a mesma coisa, ó, 18 por 12, a área lateral, observe, é 216. Até aí tudo bem? Legal. Só que, como esse cilindro aqui, a altura dele é menorzinha, tá vendo aqui, ó? Aqui a altura é maiorzinha aqui, certo? Então o que acontece aqui? Aqui, ó, o raio é um pouco maior do que esse. Você achatou aqui a figura, mas o raio aqui é o mesmo. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos descobrir o raio aqui, já que aqui a altura é 12. E vamos descobrir o raio aqui, ó, já que aqui a altura é 18. Bom, se nós temos a altura e descobrir o raio, a gente calcula o volume. Por quê? Porque o volume é igual a πr ao quadrado vezes h, correto? Nós temos que saber as fórmulas do volume, certo? Da área da base, da lateral, dessas coisas aqui. Então, o que nós temos que saber? Não tem jeito, nós temos que saber as três formas principais para envolver o volume, tá bom? Do cilindro. Então, acompanhe o raciocínio então para cá. Como nós temos aqui a área lateral, nós vamos calcular o raio. Combinado? Vamos lá então. Então, vamos aqui. A área lateral, 2πrh, porque aqui é o comprimento de uma circunferência, 2πr. Então, fica assim, ó, 2πrh é igual a 216, correto? Então vamos lá, porque depois aqui nós vamos ter que calcular o volume também, porque o volume aqui é a área da base vezes a altura, é πr ao quadrado h. Então nós já temos o h, falta o r, vamos lá. Então o π é 3, certo? Então fica 2 vezes 3, vezes o r, que eu não sei, vezes o h, altura, que é 12, que é igual a 216.
Então vamos lá, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 12, 72. 72R é igual a 216, correto? O R é igual a 216 por 72, o R é igual a 3. Se eu tenho R, eu vou calcular o volume 1. Vamos lá, o volume 1 é igual a 3 vezes, o R é 3, fica 9, vezes o H, que é 12, πr ao quadrado H. Então, o volume 1 é igual a 27 vezes 12, que é 324, correto? Então, só checar o cálculo aí, 324, no caso aqui, centímetros cúbicos. Pronto, já tenho o volume 1. Vamos calcular o volume 2, vamos lá. O volume 2 é o mesmo raciocínio, pessoal. Vamos descobrir o R primeiro, então vou colocar aqui embaixo. Então, mesmo raciocínio que ali, ó. Então fica 2 π R H igual a 216. O π é 3, vai dar 6 vezes o R vezes o 18 igual a 216. Então, 6 vezes 18 dá 108. O R é igual a 216 dividido por 108. Ó, o R é igual a 2. Vamos perceber que aqui vai ser proporcional ao raio. Tá legal? Podia fazer a mesma coisa com raio agora, mas vamos fazer com volume para você ver o que vai acontecer. Ó. O volume, então, 2 é igual a 3 vezes o R ao quadrado, que é 4 vezes 18. Observe, o volume 2 é igual a 12 vezes 18. O volume 2 vai ser igual a 216. Pronto. Então, para finalizar, ele quer saber a razão. A razão entre o volume 1, que é 324, e o volume 2, que é 216. Simplificando aqui, por 2, por 2, por 2, por 2, você vai chegar até aqui a fração irredutível, 3 meios, correto? Que é a alternativa D. Então aqui, ó, dividir por 2 vai dar 156, aqui vai dar 50, assim por diante, 58, vai dividindo por 2, que vai dar aqui, ó, 3 meios, ou divide por um número mais alto, tá bom? Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!